Olá pessoal, eu sou Marcos Oliveira, esse é o podcast patosonline.com e a gente vai conversar com o escritor, professor José Marconi. Ele está aqui conosco, vai bater um papo sobre a vida e a obra de José Cavalcante. Quem não já ouviu falar em José Cavalcante? Político tradicional patoense, suas histórias pitorescas, inclusive o nome do nosso estádio municipal, José Cavalcante, viu? Prefeito de Patos. E a gente vai falar um pouco sobre a história dele. Zé Marconi está aqui conosco, é historiador. Ele que inclusive, está lançando essa obra literária José Cavalcante, homem político e escritor. Evento neste dia 29 de setembro, às 9 horas e também ao meio-dia, no Salão Nobre do FECMA, Fundação Miguel Sátero, aqui na cidade de Patos. E a gente vai falar um pouco sobre a vida de José Cavalcante e essa obra do José Marconi. Escritor José Marconi, seja bem-vindo aqui ao podcast Patos Online. Me fala um pouco sobre a sua pessoa, sobre seu trabalho e sobre essa intenção de escrever sobre o político patoense, o José Cavalcante. Boa tarde, nobre radialista da Espiara de Patos, Marcos Oliveira. É um prazer estar aqui no seu podcast Patos Online. Boa tarde aos seus ouvintes. Você que tem uma grande audiência, não só aqui em Patos, mas em toda a Paraíba, e por que não dizer também fora da Paraíba e até fora do país. Estou aqui, Marcos, à sua disposição para a gente bater um papo falar um pouco sobre Zé Cavalcante, né? Muito bem. O professor, como surgiu a ideia aí de escrever sobre esse político tradicional patoense? Marcos, inicialmente eu me chamo José Marconi Gomes Vieira, sou natural de São José de Piranhas. Cheguei aqui à cidade de Patos para participar do lançamento de obras literárias da Confraria dos Bibliófilos da Paraíba. Eu sou formado em História pela UFPB, saí jovem da minha cidade de São José de Piranhas em 1978, fui para João Pessoa, lá concluí o ensino médio, no colégio 2001 CEPRUNE, que era um curso pré-vestibular, um cursinho pré-vestibular. Lá ingressei em 82 no curso de História, de Direito. Em 83 eu ingressei na UFPB, Campus 1, João Pessoa, no curso de História. Me formei em História em 85 e bacharel em Direito em 86 pelo antigo IP, Institutos Paraibanos de Educação. Após concluir a minha monografia, intitulada São José de Piranhas, a manutenção do poder político local, de 1968 a 1972, e naquela época me deparei com um livro escrito por um historiador cajazeirense, a quem eu tive uma grande admiração em memória, chamado Deusdedit de Vasconcelos Leitão. E em 85, já no governo Wilson Braga, São José de Piranhas completara 100 anos de emancipação política. Era o governo de Wilson Braga. Eu estava concluindo o meu curso de História e Deusdedit Leitão lançava aquele livro dele, a primeira obra sobre a história de São José de Piranhas. Dentro do 4º centenário da Paraíba, ele lançou esse livro chamado São José de Piranhas, Notas para a Sua História, e ao me deparar com aquele livro, eu concluindo do curso de História, me interessei por literatura. E aí coloquei na minha mente, olha, eu vou um dia escrever alguma coisa sobre a minha cidade. E a partir daí comecei a pesquisa, não enveredei pela área jurídica do direito, porque eu já era um apaixonado pela história, e estou aqui como historiador, em Patos, para lançar o livro de Zé Cavalcante. Por volta de 2020, comecei a fazer parte da Confraria dos Bibliófilos, aqui da Paraíba, na cidade de Patos, a convite do confrade Zé Mota Victor, que é o presidente. Você sabe que só existem 2 confrarias no Brasil, né? Diga lá. É a de Brasília
e aqui é a da nossa Paraíba. Para o nosso público ouvinte, explica o que é confraria. A confraria é um conjunto de escritores, historiadores, bibliófilos, daí o nome bibliofilia, que gosta de livro, Sim. que gosta de ler, que gosta de escrever, que gosta de pegar no livro aqui, ó, manusear o livro e sentir o que é escrever, o que é a literatura. Sim. Os bibliófilos de Patos são aproximadamente 200, está crescendo cada vez mais. E eu recebi com toda a honra o convite de Zé Mota e passei a frequentar aqui a cidade de Patos, né? Fiquei encantado, inclusive, com a festa da guia, porque é aqui bem próximo, na Praça Edivaldo Mota, no Centro Cultural. Todo ano essa confraria lança livros de antologia do sertão, antologia da cultura sertaneja. Essa confraria ela não tem fins lucrativos, ela não recebe ajuda financeira nem de governo estadual, nem de governo federal, nem de municipal. Os próprios membros da confraria, os próprios confrades, confreiras, eles patrocinam os livros, eles pagam os livros, compram os livros, escrevem os livros, e ela vai se mantendo, graças a Deus, com os recursos próprios dos escritores. E a partir daí eu que sou piranhense, vindo da cidade de Patos, o pessoal, eita, Zé Cavalcante foi prefeito de Patos, Zé Cavalcante foi deputado estadual. E aí eu comecei a conversar com as pessoas, comecei a ler os livros do Instituto Histórico e Geográfico de Patos, e aí coloquei na minha mente um cidadão que honrou suas tradições políticas, um grande paraibano, um grande piranhense, por que não dizer patoense, porque ele recebeu o título de cidadão de Patos, né? E é considerado também patoense. Então é uma figura extraordinária que mereceu e que merece esse trabalho, merece muito mais. E eu, com a cara e a coragem, sem a ajuda de ninguém, comecei a pesquisa, viajando para Patos, morando em João Pessoa, em plena pandemia. Comecei a pesquisa e fui até o Instituto Histórico em João Pessoa, na Fundação Casa Zé Américo, no Espaço Cultural, e comecei a pesquisar nos jornais, porque Zé Cavalcante tem uma história muito em jornais, principalmente o Jornal Norte, o Jornal da Paraíba, porque ele tinha várias colunas nesses jornais, e a partir daí eu me debrucei sobre a história dele e realmente eu fiquei muito encantado com a história de Zé Cavalcante. Interessante, escritor, professor Zé Marconi. Eu achava que Zé Cavalcante era patoense, natural de Patos. Interessante o que é a história, né? Quer dizer, você nos traz agora que ele era do Alto Sertão, São José de Piranhas, veio aqui para Patos, foi naturalizado patoense e fez carreira na política de Patos. Me diga uma coisa, ele foi prefeito, me diga o ano que ele foi prefeito, depois de prefeito ele foi deputado, ou depois de deputado foi que ele foi prefeito? Olha, Zé Cavalcante, eu vou conversar rápido assim com você. A origem dos Cavalcante vem da Europa, né? Da Itália. Isso que é uma das famílias mais extensas. Mais tradicionais, né? A família italiana depois veio para Portugal, Espanha, aí na colonização para as terras da colônia, né? Da colônia brasileira, eles vieram para o Brasil. E o núcleo dos Cavalcante aqui é Pernambuco, né? E eram os homens ricos da cana-de-açúcar, dos engenhos. E aqui os Cavalcante formaram, se não me engano, a maior família, né? Aqui, se não me engano, uma das maiores famílias do Brasil é a família Cavalcante, né? Muitos nomes Eu já ouvi falar, se não me engano, que era a maior família. Se eu não estou enganado, eu vi alguma coisa nesse sentido. De Cavalcante, né? Pintor, são muitos. Só para você ter ideia, Zé Cavalcante, ele é filho de João Cavalcante da Silva. Nasceu lá em São José. Ele nasceu em São José. Ele é neto de João Cavalcante da Silva. João Cavalcante da Silva é uma figura que a gente não tem muita informação sobre ele. Dizem que ele veio do Ceará, ali da região de Emas, de Curemas, Emas, Conceição. Os Cavalcante chegaram em São José de Piranhas. Chegou em São José de Piranhas a figura de João Cavalcante da Silva, que ficou depois conhecido como o apelido de João Bala. Daí Zé Cavalcante. Todos os Cavalcante eram chamados de Bala, tem o sobrenome Bala, né? Aí Zé Cavalcante veio pra cá pequenininho ou já rapaz? Zé Cavalcante nasceu no sítio Pinheira, né, lá em São José de Piranhas, era filho do seu Manuel Cavalcante da Silva. Eu fui vizinho do seu Manuel Cavalcante da Silva, lá em São José de Piranhas. É chamado seu Manuel Bala, e da senhora, a senhora sua esposa, dona Bernardina Cavalcante da Silva. E de lá
na Fazenda Pinheira. Ele, em 1939, ainda jovem, estudando na antiga vila de São José de Piranhas, coberta, que hoje não existe mais, era uma vila que está embaixo do açude de Buqueirão, Engenheiro Avidos, a barragem de Piranhas, né, do Alto Sertão do Piranhas. E ele começou estudando lá, São José de Piranhas, foi para o Salesiano de Cajazeiras, conheceu Manuel Vieira, o padre Monsenhor Vieira, provavelmente conheceu em São José de Piranhas, porque ele foi vigário lá em São José de Piranhas também. Manuel Vieira foi vigário em São José. Foi, nessa época aí em que ele saiu de lá. E depois ele, de Cajazeiras, por volta de 39, 41, 42, ele veio para Patos, trazido por Monsenhor Vieira. Aqui em Patos ele ingressou no diocesano, serviu ao Exército em Campina Grande, começou em Cajazeiras no Exército. Dizem que ele foi para Campina Grande, voltou, concluiu aqui, fez os estudos do que hoje é o ensino médio, né? E aqui dizem que ele dava aula de história, aqui no diocesano. Conheceu a dona Rosalina Queiroz Cavalcante, dona Lina, namorando com dona Lina, professora muito conhecida aqui, educadora muito famosa. Ela é de Patos. De Patos, da família Queiroz, né? Muito conhecida aqui, tradicional. E aqui, Zé Cavalcante se casou aqui na capela do diocesano com dona Rosalina, em 1946. 15 de julho de 1946. Depois da guerra. Justamente. E aqui, ele casado aqui, né? Veio morar aqui numa casa aqui na Praça de Edivaldo Mota. A casa está do mesmo jeito lá, vocês sabem, né? A casa de primeiro andar. Vizinho ali, o de quem é a antigo, casa hoje? Eu não sei de quem é essa casa. Fica ali vizinho ao antigo, que era o Instituto Histórico, que hoje pertence a Zé Mota, né? Certo. Que é a biblioteca do Armorial do Pinharas, né? Certo. De Zé Mota, um casarão bem E Zé colonial. Cavalcante era o quê, professor? Ele era professor também? Zé Cavalcante substituía, né? Como professor de história, e às vezes ele dava aula. E foi tesoureiro também, foi tesoureiro do diocesano. E aí era como um filho, né, para Monsenhor Vieira. Certo. E aqui ele... Era caba de confiança. De confiança, era um homem de confiança. Aqui teve, da união conjugal com a sua esposa, ele teve 3 filhos, José Bertônio, de Queiroz Cavalcante, e Maria Berlânia, que é médica em João Pessoa. José Bertônio eu não cheguei a conhecer, morou aqui em Patos, né? Já é falecido. E José Bernânio de Queiroz Cavalcante mora em João Pessoa, né? Que é o filho mais novo. E era para onde Zé Cavalcante ia, Bernânio também acompanhava o pai. Doutora Berlânio, eu queria mandar um abraço para a senhora agora, que deve estar cuidando da sua mãe. Estamos aqui orando por ela e vamos ter fé, vamos orar que vai dar tudo certo, ela vai sair. Ela está enfrentando alguns problemas de saúde, dona Lina. E aí, amigo, em 1950, na campanha de 50, você sabe que Hernando Sato era o chefe político de Patos, né? Era deputado estadual, presidiu a Constituinte na Paraíba, de 46, depois se elegeu federal. Não me diga que Zé Cavalcante inventou de enfrentar Hernando Sato aqui em Patos. Não, é o contrário. Zé Cavalcante sempre trabalhou para as campanhas de Hernando Sátiro. Porque na campanha de 50, Hernando Sátiro queria um representante de Patos, que representasse Patos na Paraíba, eleitoralmente, ele em Brasília, e a pessoa dele aqui em Patos. Certo. E Hernando Sátiro foi até Monsenhor Vieira e pediu que Monsenhor Vieira fosse o candidato. Sim. Monsenhor como diretor do diocesano. Monsenhor recusou a proposta, não aceitando naquele momento, queria continuar como educador, dirigindo o diocesano, e aí Monsenhor Vieira indicou Zé Cavalcante, chamado Plano B, né? Eu digo, olha, eu tenho aqui uma carta na manga e tá rapaz aí inteligente e tal. Rapaz inteligente, um moço muito sabido, educado, fala bem. E aí realmente deu certo, né? Hernando Sátiro aceitou. Agora tem uma coisa interessante. Aí ele se filiou, né? Se filiou ao UDN. E foi lançado aqui, Hernando Sátiro lançou uma sorveteria aqui no centro de Patos. Inclusive, tem até um detalhe aqui, na história, que a jovem, existia uma ala jovem da UDN, que não queria Zé Cavalcante como candidato.
Ficaram chateados com o Hernani. Não, você tem que colocar uma pessoa de Patos. Nós temos muitos nomes aqui em Patos. E Hernando Sátiro disse, não, vamos seguir com o Zé Cavalcante, que ele tem talento e vai dar certo. A última palavra que prevalecia era de Hernando Sátiro, né? E aí foi lançado o candidato e se elegeu em 1950 pela UDN. Só para você ter ideia, a eleição de 1950, Zé Cavalcante foi eleito com 3.230 votos. Ele foi o 10º mais votado em todo o estado pela UDN, o 3º mais votado da UDN. Foi o 3º mais votado, ficando atrás apenas de Ernesto Heráclito do Rego e Isaías Silva da UDN. Então teve uma boa votação. Naquela época, com 3.000 votos, 2.000 e pouco, já se elegia deputado. Né? A UDN tinha uma legenda alta, mas era muito tradicional, né? E ele se elegeu. Em 54, já no segundo mandato, ele se reelege. Em 54, conquistou o terceiro, em 54, o segundo mandato. Hernando Sátiro se elege pelo terceiro mandato de deputado federal e Zé Cavalcante para o segundo mandato de deputado estadual. Zé Cavalcante foi eleito com 3.148 votos em todo o estado. Seu reduto eleitoral sempre era, engraçado, Patos, em primeiro lugar, né? E em segundo lugar, São José de Piranhas. É a terra dele. A terra dele. Sempre foi em primeiro lugar. E era votado lá. Muito bem votado. Era em primeiro lugar. Olha, Zé Cavalcante, até Zé Lacerda entrar na política, em 62, Zé Lacerda era o mais votado. Depois que Zé Lacerda se elegeu em 62, e Zé Cavalcante foi derrotado nessa época, em 62, no seu quarto mandato, ficou na suplência, mas depois ele assumiu em 63, né? Naí, em 59, Zé Cavalcante deixa a Assembleia para se candidatar a prefeito. Se afasta para se candidatar a prefeito. E aí ele perde a eleição para Bivar Olinto. Ele sendo candidato de Dr. Hernando. Hein? Candidato Dr. Hernando Sátiro. Dr. Hernando Sátiro. Ele perde para Bivar Olinto. E Olinto. eles dois perderam para Bivar Olinto. Olinto, do PTB, aliança PTB, PSD. Era o DN contra o PSD naquela época. Era a maior rivalidade, né? E aí Bivar Olinto, que era um industrial, um cara muito conhecido aqui, né? Se elege, faz uma boa administração. E em 62 vem a eleição, onde Zé Cavalcante foi o 14º mais votado no estado da Paraíba. Eleição para quê? Para prefeito ou deputado? Deputado estadual. Deputado. Certo. Deputado estadual, ele fica na suplência com 3.842 votos. Certo. Então, veja bem, Zé Cavalcante se elegeu 50, 54, 58. Em 58, ele se elege pela Coligação Nacionalista Libertadora, que era uma coligação do PL com a UDN na época, né? Eu esqueci de colocar esse mandato. 58, Coligação Nacionalista Democrática, UDN-PL. Em 59, ele vai para prefeito, perde. Em 62, ele é derrotado. Essa eleição, caro jornalista, foi a eleição em que Hernando Sátiro sofreu um duro golpe com Zé Cavalcante. Aliás, a UDN, como um todo, patoense e paraibana, sofreu um duro golpe. Por quê? Porque foi numa época em que o populismo estava em crise, né? O populismo, que foi um sistema que prevaleceu no Brasil de 30 a 45 e de 45 a 64. Elegia-se uma figura popular e tchau. Popular e tchau. E Getúlio Vargas, por exemplo, era aquele líder que trabalhava em prol das massas, né, da classe trabalhadora urbana e rural. Então ele tentava atrair o que é o populismo, é aquele líder político que fica como árbitro. Ele fica fazendo aquele jogo entre as camadas populares, os trabalhadores do campo e da cidade, e a classe dominante urbano-industrial das médias e grandes cidades. Ele tenta jogar dos dois lados. Tenta jogar dos dois lados e fica mediano. Esse é o papel do populismo. Certo. Mas sempre atendendo aos anseios da classe trabalhadora. O populismo, na realidade, foi um fenômeno latino-americano, né? E aqui no Brasil coincidiu com Getúlio Vargas, na Argentina com o peronismo, no México e no Chile, em vários países lá aqui da América. E de 45 a 64 foi quando terminou a Segunda Guerra Mundial, aí vem o período da redemocratização do Estado populista, né? Getúlio Vargas se elege em 53, mas vem o suicídio dele.
E nessa época existiam aí por volta de 13 partidos políticos, no período de 45 a 64. E esses partidos só vão ser extintos em 1966, com o ato institucional número 2. Então, a eleição de 62, a UDN sofreu esse duro golpe. Além disso, a população patoense cresceu, surgiram novos candidatos. Zé Cavalcante, a legenda da UDN também aumentou, e Zé Cavalcante não conseguiu a votação, se não me engano, poucos votos. Eu não me lembro aqui com a quantidade de votos que ele precisou se reeleger, 95 votos só ele precisou para se reeleger. Ficou na suplência, mas aí, logo em seguida, no início da legislatura de 63, ele é chamado para assumir uma vaga na Assembleia Legislativa, porque o deputado Otávio Maris Maia, que também era da UDN, foi convidado pelo governador para assumir uma secretaria, e Zé Cavalcante foi convidado para assumir a cadeira, já estava no seu 4º mandato de deputado estadual. E aí ele começa como deputado, e aí logo um pouco tempo ele se afasta para se candidatar a prefeito de Patos em 63. E aí vem a eleição de 63, de prefeito. Zé Cavalcante foi eleito com 4.669 votos, derrotando aí o candidato do PSD, Severino Lustosa de Moraes, e seu vice, o ex-agente fiscal Stoecel Vanderlei de Souza, e Zé Cavalcante se elege prefeito, né? Vale salientar que a eleição de Zé Cavalcante foi muito comemorada, foi uma grande festa na cidade de Patos, né? E nesse período aí ele chama Erivaldo Mota, Erivaldo Mota foi eleito vereador, e ele convida Erivaldo Mota para assumir a secretaria, né, municipal. E aí tem início o clã Mota, que hoje ainda é forte na política de Patos. O clã Mota a partir daí. Zé Lacerda, não, desculpa, Zé Cavalcante passa a fazer uma carreira política também com... Aí fica, né? Hernando Sátero, a família Mota e Zé Cavalcante no poder. Zé Cavalcante faz uma excelente administração. Só para você ter uma ideia, naquela época tinha um grupo de jornalistas sediado no Palácio da Redenção, que eles faziam uma eleição para escolher o melhor prefeito. Eu descobri uma revista chamada O Nordeste, aliás, revista Tambaú, uma revista do Nordeste. Ela foi lançada em três edições, 65 o primeiro ano, 65 e 66 ela foi lançada 2 vezes. Depois ela foi extinta, essa revista, e eu encontrei uma matéria muito interessante sobre Zé Cavalcante. Ele foi eleito logo em 64 como o prefeito do ano, o melhor prefeito do ano. No dia 15 de novembro de 64, só para tu ter ideia, ele inaugura várias obras, né? Ele começa a construir lavanderias de roupa naquela época, as lavadeiras gostavam muito dele, que ele tinha um trabalho muito social. Zé Cavalcante era um populista. Zé Otávio de Arruda Melo, o nosso historiador paraibano, a que eu mando um abraço aqui, chama Zé Cavalcante de um líder populista, um populista na Assembleia como deputado e um populista na Prefeitura de Patos. Só para você ter ideia, como deputado, ele apresentou vários requerimentos, trabalhou em prol do homem do campo, na parte de eletrificação rural, trabalhou na parte de açudagem. Eu consegui alguns requerimentos lá no arquivo público da Assembleia, né? Requerimentos que ele apresentou. Só em São José de Piranhas ele foi o autor do projeto que solicitava a construção de um grupo escolar Duque de Caxias, que eu estudei nesse grupo escolar. Foi uma grande obra e ele lutou por esse grupo. Na bacia do açude de Buqueirão, chamada Engenheiro Avidos, ele defendia muito os pescadores, os agricultores, e ele principalmente combateu os grandes grupos, os que a gente chama de os trustes alemães, os grandes grupos que controlavam o algodão, que era o ouro branco, a riqueza da época aqui. Sabe que aqui Patos se tornou um grande celeiro, né, um polo industrial do sertão, nessa área do algodão, né? Realizava aqui todo esse algodão que era produzido na nossa região e Patos mandava para fora. Patos mandava para fora, para a Europa, né? Campina Grande da Europa.
E Zé Cavalcante foi um prefeito que uma das propostas dele era industrializar Patos. E ele combateu a Sambra e a Anderson Clayton da Assembleia Legislativa. Tem discurso, porque eles pegavam o algodão dos agricultores a baixo preço, né? E se aproveitava disso aí e vendia por um preço lá em cima. Era uma verdadeira exploração. Zé Cavalcante, da tribuna da Assembleia, combatia isso aí. E enfrentar os trouxas naquela época não era fácil. É verdade. Ô, Zé Marconi, eu vou pedir só licença a você, que a gente está chegando aqui, temos mais 5 minutos de entrevistas, né? Olha, gente, isso aqui é a obra que o escritor, professor José Marconi me presenteou agora, né? Está lançando em Patos neste final de semana. É um trabalho muito bonito, um livro que vem com fotografias, excelente para você que quer conhecer um pouco da história política de Patos, desse ícone da nossa política, que é o José Cavalcante. Estou gostando de ver muita ilustração e para você que é historiador, é um prato cheio, viu? Que está aqui José Marconi Gomes, José Cavalcante, homem, político e escritor. Mas você colocou aqui escritor, ele era escritor também? Escritor também. Sim, então essa parte é o seguinte, Zé Cavalcante, sim, Zé Cavalcante, as obras dele mais importantes aqui foram a Praça da Babilônia, o Jardim Suspensa, a Vila Cavalcante, o estádio de futebol Zé Cavalcante, lavanderias, escolas, praças, iluminação pública, né? E aí, em 69, ele termina o mandato dele, ele foi cassado pelo regime militar, né? Hernando Sato vai para o Superior Tribunal Militar e Zé Cavalcante deixa a prefeitura em 69, em janeiro, vai morar em João Pessoa, e aí ele envereda pela carreira literária, e aí ele publica aproximadamente 25 livros. O primeiro livro dele é publicado em 74, Piadas, Potocas e Pilhérias, onde aqui eu coloco a relação de todos os livros dele. Dá tempo de colocar o nome dos livros? Não. Sim, coloca alguns, aí nós temos aqui alguns. Piadas, Potocas e Pilhérias, Casca e Nó, Sem Peia e Sem Cabrito, Bicho do Cão, Gaveta de Sapateiro, Bisaco de Seco, Quengada de Matuto e tantos outros. Tudo obra dele. Tudo obra dele, aproximadamente 25 livros. E aí, em junho de 375 lorotas, né? E em 19 de novembro de 1981, ele ingressa na Academia Paraibana de Letras. Zé Otávio de Arruda Melo diz, Zé Cavalcante, vá lá e se inscreva. E ele se inscreve como candidato único. Ocupa a cadeira 18, a cadeira de Lustosa, de Nelson Lustosa, a cadeira número 38 de Nelson Lustosa Cabral. E aí ele fica na Academia de Letras, frequentando lá a academia, e em 1994 ele vem a falecer em dezembro de 94. Ele faleceu onde? Faleceu em João Pessoa, já estava enfrentando problema de saúde. Que idade ele faleceu? 60 e poucos anos. Relativamente não tão idoso, né? 70 e poucos anos. Ele é de 1918, 27 de julho, 94 para 2018. Morreu com 72 anos? Faz a conta aí, Matheus, dessa conta. 76 anos. 76 anos. Muito bem. Ô, professor, a gente, infelizmente, estamos chegando aqui ao final do tempo do programa Radar, da Rádio Espinharas e também do nosso podcast. Eu gostaria de lhe agradecer pela presença e esse vídeo, um pouco da história de Zé Cavalcante, vai ficar aqui nas nossas redes sociais. Olha, o livro é muito bacana, viu, gente? Procura esse livro, é muito bacana, muita ilustração com a história, a obra de José Cavalcante. E eu deixo aqui um minuto para as suas considerações finais. José Marconi Gomes Vieira, professor estaremos hoje à noite na FECMA, né? Aqui no centro de Passo, na Frei Martinho, né? Frei Martins. Martinho, onde os confrades vão lançar livros da confraria. E no domingo, o lançamento do livro de Zé Cavalcante pela manhã, de 9 ao meio-dia. São vários livros publicados e vai estar inserido aí o nosso livro de Zé Cavalcante. Quem quiser adquirir o livro, pode falar comigo. Meu telefone é 988-94-8543. Ou eu estou em São José de Piranhas. Quem quiser pode entrar em contato comigo, pode pedir o livro pelos correios, que eu estaria à disposição. Lá também em São José de Piranha, eu inaugurei recentemente um salão cultural. Salão Cultural São José, contando a história da cidade, toda em fotografia.
Muito bem, e esse foi o bate-papo com o nosso amigo escritor, professor José Marconi, a história, a obra de José Cavalcante, homem político e escritor. A gente fica por aqui com o programa Radar, com o podcast Patos Online. Até o próximo programa.